Nunca imaginei que um simples abrir de porta pudesse mudar tudo. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. O ar ficou pesado, o som pareceu sumir, e o tempo congelou em torno de mim. Naquele instante, senti o sangue me deixar pálida, o coração descompassar e a mente girar numa confusão de vergonha e medo. O rosto de Lucas na soleira da porta projetava a inocência do espanto, o titia, preso entre os lábios, sem sair. Eu quis dizer algo, qualquer coisa, justificar, rir, fingir que não era nada. Mas nem a voz me obedeceu. Tudo aconteceu em silêncio, mas dentro de mim, o barulho era ensurdecedor. Era o barulho da culpa ainda não entendida, da consciência despertando tarde demais. Eu me lembro de ter dado um passo para trás, de sentir o chão frio sob os pés descalços, de ver meus próprios gestos travarem entre o impulso e a razão. Ele ficou parado, imóvel, como se também temesse respirar e alterar o destino que acabava de ser selado. A cena durou segundos, mas até hoje é longa em mim. Um daqueles momentos que não se apagam, porque não são feitos de fatos, e sim de sentimentos intensos demais para caberem em poucas lembranças. Naquele olhar, eu vi espelho e juízo. Vi meu erro refletido na inocência dele e percebi, com uma dor aguda, o quanto a solidão pode nos transformar em desconhecidos de nós mesmos. Foi quando compreendi que ninguém trai de repente. A traição começa muito antes, no silêncio, na carência, no primeiro pensamento que a gente tenta esconder até de Deus. E antes que o calor da vergonha me consumisse por completo, deixei a memória me puxar para trás, muito antes da porta se abrir, quando tudo ainda podia ser diferente. É daí que preciso começar esta história. Do início, quando o vazio se apresentou com um sorriso tranquilo, e eu ainda acreditava que controlava meus próprios desejos. O relógio marcava as horas, mas parecia marcar só a ausência dele. Cada tic-tac era um lembrete da rotina que eu fingia dominar, mas que, na verdade, me engolia de mansinho. A casa era grande demais para uma só pessoa, fria demais para a quantidade de lembranças que guardava. As fotos nas paredes ainda sorriam, nós, nelas, jovens e cheios de planos. Mas nas molduras, o tempo também tinha se tornado pó, um sorriso cansado, um olhar perdido que eu mal reconhecia como meu. Meu marido, Eduardo, viajava o tempo todo. É o trabalho, amor, ele dizia, ajeitando as malas com a mesma precisão de sempre, beijando-me na testa antes de sair pela porta. No começo, esses adeuses tinham cheiro de saudade boa, aquela que faz a gente contar os dias. Depois, tornaram-se despedidas sem emoção, apenas parte da engrenagem de uma vida estável e previsível. Eu tentava preencher as lacunas do dia com pequenas tarefas, organizar as gavetas, assistir séries que não prendiam minha atenção, inventar receitas que acabavam sozinhas na geladeira. O som dos passos dele, o barulho do carro na garagem, o tilintar das chaves, tudo isso havia se tornado lembrança sonora, ecos distantes de uma presença que já não habitava o mesmo tempo que eu. O silêncio, antes reconfortante, começou a mudar de textura. Passou a me seguir pelos corredores, a se deitar comigo na cama, a cochichar perguntas que eu não queria responder. Será que foi assim que a gente se perdeu? Às vezes, eu pegava uma das camisas dele só pelo cheiro, tentando lembrar do homem que me fazia rir por qualquer coisa. Outras vezes, olhava meu reflexo no espelho da sala e pensava no quanto envelheci sem testemunhas. Não era falta de amor, era falta de vida compartilhada. O amor, sozinho, vai murchando como flor sem sol. E foi nesse cenário de horas lentas, louças limpas demais e sofás que pareciam me engolir que aprendi o peso da palavra solidão. Foi também aí que o destino, ou o acaso, disfarçado de visita de família, resolveu me testar. Porque naquele silêncio que já me conhecia tão bem, foi onde tudo começou a se mover outra vez. Era um sábado de sol preguiçoso, daqueles em que a luz parece entrar de mansinho pela janela só para provar que ainda existe alegria lá fora. Eu estava preparando um café simples quando o telefone tocou. Era minha irmã, avisando que passaria o fim de semana na cidade e queria me visitar. Aceitei de imediato, feliz por ter algum ruído humano entre aquelas paredes que já sabiam demais. Quando abri o portão e vi Laura descer do carro, senti o coração aquecer. Mas foi a figura atrás dela que me surpreendeu. Lucas. O menino magro e risonho que eu lembrava agora era um rapaz. Alto, olhar firme, sorriso tranquilo e uma educação que vinha misturada com timidez. Titia, ele disse, abrindo os braços, e por um instante, eu voltei no tempo. Lucas sorria de um jeito que lembrava a juventude, aquela que eu havia deixado no passado.
O abraço dele tinha algo de familiar e distante ao mesmo tempo, como se trouxesse consigo um pedaço de vida que eu tinha esquecido de sentir. Dentro de casa, o burburinho da visita devolveu movimento ao espaço. Laura falava sem parar, me contava novidades, planos, dramas da rotina. Lucas permanecia mais calado, observando, sorrindo nos momentos certos. Eu me peguei reparando nele com carinho, orgulhosa por ver o sobrinho transformado em um homem bom, sensível, gentil. Conversamos ao redor da mesa, rimos de histórias antigas, lembramos de almoços de domingo na casa da nossa mãe. Por um breve momento, tudo pareceu como antes. Eu me senti pertencendo novamente. Quando a tarde começou a cair, Laura recebeu uma ligação urgente do trabalho. Precisaria resolver algo no escritório na manhã seguinte. Pediu, então, se Lucas poderia ficar em casa comigo uma noite, e que voltaria para buscá-lo no domingo. Claro, respondi sem pensar. O coração, há tanto tempo em repouso, pareceu dar um pequeno salto, não de expectativa, mas de felicidade simples, a de ter companhia. Mal sabia eu que aquele fim de semana, que começou com o cheiro de café e risadas de família, seria o início do maior aprendizado da minha vida. Porque às vezes o destino chega disfarçado de visita inocente, e é aí que ele nos ensina o preço e o sentido verdadeiro das nossas carências. O primeiro dia com Lucas foi tranquilo, simples até. Cozinhamos juntos, uma massa improvisada, entre risadas e histórias da família. Ele contava sobre a faculdade, sobre planos e sonhos tão abertos quanto os meus pareciam ter se fechado ao longo dos anos. Era bonito ver aquela vontade de vida brilhando nos olhos dele. Enquanto me ajudava a cortar tomates, ele cantava baixinho uma música antiga, dessas que tocavam quando eu e Eduardo ainda dançávamos na sala. Ri sem graça, lembrando o quanto fazia tempo que ninguém colocava música ali. A senhora lembra dessa? Perguntou, sorrindo. Lembro, sim, mas não me chama de senhora, que eu começo a me sentir um móvel da casa, respondi, meio brincando, meio sincera. Ele riu alto, um riso franco, e por um instante senti algo acordar dentro de mim, uma alegria leve, quase infantil. Há quanto tempo eu não ouvia meu próprio riso ecoando por aquele espaço. Depois do jantar, assistimos a um filme qualquer. Ele no sofá, eu na poltrona, o som da televisão pontuando o silêncio confortável. Em certo momento, nossos olhares se cruzaram sem querer, e foi como um susto. Reconheci no brilho dos olhos dele algo que não devia procurar ali, não desejo, mas atenção. E a alegria de ser vista pela primeira vez em tanto tempo me assustou. Passei o resto da noite tentando entender o turbilhão que se formava. Como algo tão inocente podia me deixar confusa assim? Era só carinho, certo? Só uma afinidade bonita entre tia e sobrinho. Antes de dormir, esbarrei com ele no corredor. Boa noite, tia, disse, com aquele sorriso terno. Respondi, mas minha voz saiu trêmula, traída por uma emoção que eu não soube nomear. No quarto, sentei-me na beira da cama, o coração acelerado sem motivo. Tentei racionalizar. Talvez fosse apenas o contraste entre o silêncio habitual e o calor humano que eu tinha esquecido de sentir. Talvez fosse só isso. Mas, quando apaguei as luzes, percebi que um vazio diferente me acompanhava. Não aquele da solidão, pesado e frio, mas um vazio inquieto, feito de lembranças e sensações que até então estavam adormecidas. Adormeci pedindo ao tempo que fosse gentil, que aquilo fosse apenas uma faísca passageira, e não o início de uma confusão maior. Mal sabia eu que, às vezes, o perigo não vem do que falta, e sim do que despertamos quando finalmente somos olhados de novo. Os dias seguintes correram com uma leveza que há muito tempo eu não conhecia. A casa parecia outra, viva, ocupada, alegre. Lucas colocava música pela manhã, lavava a louça sem reclamar e ria de coisas que eu nem lembrava serem engraçadas. Havia um brilho novo em tudo, como se ele tivesse aberto as janelas da minha vida junto com as cortinas da sala. Falávamos sobre tudo, livros, sonhos, lembranças da família. Um dia, ele me contou que se sentia pressionado na faculdade, que às vezes duvidava do próprio valor. A sinceridade dele me comoveu. Sentei ao lado dele na varanda e, instintivamente, coloquei a mão sobre a sua para confortá-lo. Você vai longe, meu querido. Só precisa acreditar um pouco mais em si mesmo. Ele me olhou de um jeito calado, intenso, e baixou os olhos, sorrindo de leve. Foi um gesto pequeno, quase nada. Mas dentro de mim, algo vibrou, uma linha tênue entre o puro e o proibido. À noite,
Quando fui guardar a louça, percebi que sorria sozinha. Tentei me repreender em pensamento. Não é nada demais, ele é só o Lucas, o menino que eu vi crescer. Mas o coração teimava em não obedecer. No dia seguinte, vimos um filme juntos. Durante uma cena boba, ele fez um comentário espirituoso e eu ri tanto que acabei apoiando a cabeça em seu ombro sem pensar. Ficamos assim por alguns segundos, e só então percebi o quanto aquele gesto podia significar. Recuar pareceu mais constrangedor do que manter-me ali, então permaneci imóvel, fingindo normalidade. O silêncio do momento dizia tudo o que eu não queria escutar. Às vezes, o coração escreve histórias que a razão se recusa a ler. Essa frase martelava na minha mente enquanto eu lavava o rosto, tentando afastar qualquer pensamento errado. De madrugada, insone, andei pela casa. As luzes estavam apagadas, mas a sala parecia carregar um resto de energia do dia. Sentei-me no sofá e fiquei olhando pela janela o movimento tímido da rua. Senti uma pontada de culpa profunda, não por algo que eu tivesse feito, mas por aquilo que estava prestes a sentir. Na manhã seguinte, Lucas percebeu meu distanciamento. Tá tudo bem, tia? Você parece triste. Sorri rápido demais. Impressão sua, é só o cansaço. Mas quando ele se despediu para ir ao mercado, vi o reflexo dele no vidro da janela e senti o coração disparar de novo. Estava presa num jogo perigoso, entre o carinho sincero e o abismo das minhas próprias carências. Passei o resto do dia tentando lembrar quem eu era antes daquela confusão. E, por mais desesperador que fosse admitir, eu gostava da mulher que ele, sem saber, tinha despertado em mim. Aquela tarde tinha cheiro de despedida antecipada. Laura ligara para avisar que viria buscar Lucas no dia seguinte. Senti um misto de alívio e tristeza, como quem percebe que um sonho bonito está prestes a acabar. Enquanto eu preparava o jantar, ele apareceu na cozinha, sorrindo, trazendo uma taça de suco e uma caixa de som pequena. Pra gente cozinhar com trilha sonora. Brincou. Rimos. A música começou leve, um samba antigo que fazia parte da minha juventude. Titia dançava bem? Ele perguntou, com um sorriso travesso. Dançava nada, só fingia, respondi. Então prova. Antes que eu percebesse, ele segurou minha mão. Era um gesto simples, mas fui surpreendida pela lembrança tão nítida de ter sido conduzida assim, há muitos anos, por Eduardo num desses sambas de sábado. Dei uma risada sem graça para despistar o nó na garganta. Olha, eu tô fora de forma, avisei. Só um passo, insistiu, e girou devagar até me fazer rir outra vez. A sala foi tomada por uma luz dourada de fim de tarde, e por breves instantes senti-me viva, leve, como se tivesse esquecido o calendário e as responsabilidades. Aquilo não era loucura, era só carência disfarçada de alegria. Quando paramos, ainda rindo, ficamos imóveis por um segundo a mais do que devíamos. A música continuava tocando, e aquele pequeno silêncio entre nós pesou como chumbo. Eu percebi o erro no mesmo instante. Os olhos dele procuravam os meus, e o ar parecia preso entre culpa e ternura. E foi exatamente nesse instante que ouvi o rangido da porta. Ele parou na porta, e eu vi o reflexo do meu erro nos olhos dele. Era Eduardo. Tinha chegado um dia antes do esperado. A mala ainda pendia da mão. O olhar, atônito, oscilava entre dúvida e ferida. O som parou, ou fui eu quem deixou de ouvi-lo. Lucas deu um passo atrás, sem saber o que dizer. Eu tentei falar, explicar que não era nada, que aquilo era só uma brincadeira tola. Mas as explicações nascem fracas quando a vergonha já tomou conta da alma. E ali, entre três silêncios, o dele, o de Lucas e o meu, eu entendi que a porta da sala não fora a única a se abrir. Algo dentro de mim também havia sido revelado, e não havia mais como fingir que eu era a mesma mulher de antes. Os dias que se seguiram foram longos e áridos, como se cada minuto tivesse o peso de uma pedra. Eduardo falava pouco. Não perguntou nada de imediato, nem precisou. O que havia sido visto bastava, e ainda mais o que ficou subentendido naquele olhar espantado. Lucas foi embora no dia seguinte, acompanhado por minha irmã, sem trocar mais do que algumas palavras. O beijo na despedida foi rápido e incômodo. Tentei sorrir, mas o rosto já não sabia mentir com naturalidade. No retrovisor, sua imagem desapareceu junto com a leveza que um dia eu tivera. As horas dentro de casa se tornaram tortura. O som dos passos de Eduardo, o tilintar dos talheres, o noticiário da noite, tudo denunciava uma tensão muda.
Às vezes, eu abria a boca para dizer não aconteceu nada, mas o ar me faltava. Parte de mim queria explicar, outra parte sentia que qualquer palavra só ampliaria a ferida. O silêncio, que antes era uma companhia, agora era castigo. Dormíamos em lados opostos da cama, e mesmo entre os lençóis a distância era abissal. Eu ouvia sua respiração ritmada e lembrava do tempo em que aquele som me trazia segurança. Agora era a lembrança de tudo que eu havia perdido. Numa manhã, tentei conversar. Preparei café. Esperei por um gesto de abertura. Ele apenas me fitou em silêncio, como se procurasse a mulher que já não estava ali. Depois, saiu para o trabalho sem se despedir. Senti o chão escapar. Passei o resto do dia vagando pela casa, recolhendo pequenos objetos esquecidos. Uma moldura caída, uma camisa dele esquecida na poltrona, um caderno de anotações. Cada coisa era prova de uma vida que eu tinha deixado desbotar. Naquela noite, olhando meu reflexo na janela, percebi o quanto eu estava diferente, não por fora, mas por dentro. A culpa envelhece mais rápido do que o tempo. E ainda assim, dentro dela, há um aprendizado que não pode ser ignorado. O perdão mais difícil é aquele que pedimos a nós mesmos. Sussurrei a frase sem saber de onde veio. Talvez fosse apenas o coração tentando me lembrar de que o erro verdadeiro seria não aprender nada com o que aconteceu. O silêncio continuou sendo meu companheiro, mas já não o via como inimigo. Ele me obrigou a escutar o que eu me recusava a admitir. Eu havia traído muito antes de cruzar qualquer limite, quando deixei de ser presença, quando deixei que o amor se transformasse em rotina. E foi só ali, encarando o eco desses pensamentos, que compreendi que talvez o perdão precisasse começar de dentro, mesmo que ninguém mais o ouvisse. Os meses seguintes vieram como ondas lentas, levando embora a pressa e deixando apenas o sabor salgado das coisas que precisavam ser entendidas. Eduardo continuava distante, embora já não houvesse rancor, apenas uma trégua silenciosa, o tipo de paz que se alcança quando ninguém mais tem forças para discutir. Eu também havia mudado. Passei a caminhar sozinha pelas manhãs, a frequentar o parque onde antes íamos juntos. Observava as pessoas conversando, rindo, e pensava como os pequenos gestos, um toque no ombro, um olhar demorado, carregam o poder de sustentar ou destruir um sentimento. Foi durante uma dessas caminhadas que decidi escrever. Cheguei em casa, sentei-me à mesa da sala e, num impulso, peguei papel e caneta. A primeira frase saiu quase sozinha. Não escrevo para me justificar, mas para me entender. Era uma carta para Eduardo, mas desde o início eu soube que jamais a enviaria. Escrevi tudo o que o silêncio não permitirá, como a solidão muda de cor, como a ausência se transforma em rotina, e quando percebemos, já estamos conversando com o eco das nossas carências. Contei que me perdi tentando sentir de novo, que busquei fora o que tinha desaparecido aqui dentro. Entre uma linha e outra, as lágrimas desciam, não de arrependimento cego, mas de reconhecimento. A solidão não foi desculpa, foi espelho. E como o espelho é cruel quando devolve a imagem deformada daquilo que deixamos de ser. No fim da carta, escrevi a frase que me libertaria. Aprendi que trair não é só beijar alguém, é esquecer quem a gente é. Dobrei o papel com calma e o guardei dentro de um livro que já não leio, como quem encerra um capítulo sem rasgar as páginas. Alguns dias depois, sentei-me diante do espelho do quarto. O mesmo que outrora usei para testar sorrisos antes que ele chegasse. Olhei fundo nos meus próprios olhos e percebi pela primeira vez em muito tempo que havia doçura ali. Não perdão completo, mas um começo. O perdão não chega de uma vez, ele se insinua aos poucos, em gestos simples, num café preparado com atenção, numa conversa sem mágoa, num olhar que não procura justificativa. Talvez a vida seja isso, cair pelo excesso de carência e levantar pelo exercício da lucidez. E, diante do espelho, jurei a mim mesma que, a partir dali, manteria o coração desperto. Porque ninguém pode amar de verdade se não for capaz de olhar o próprio reflexo e reconhecer, sem vergonha, a própria humanidade. Hoje, quando lembro daquele instante na porta, não sinto dor, sinto gratidão por ter acordado. A cicatriz ainda vive em mim, mas já não sangra. Ela me lembra do quanto precisei cair para aprender a me levantar diferente. O tempo cumpriu o papel que nenhuma palavra conseguiu. Não apaga, mas suaviza. As mágoas, tratadas com paciência, tornam-se ensinamentos. E foi assim que, devagar, coloquei ordem nas ruínas. Comecei terapia. Lá descobri que o que me faltava não era o amor dos outros, mas o meu próprio.
Sempre esperei que alguém me preenchesse, quando, na verdade, era eu quem havia esvaziado a mim mesma de tanto esperar. Eduardo e eu recomeçamos, sem promessas grandiosas. Fizemos do silêncio um aprendizado. Há dias em que ainda tropeçamos nas lembranças, mas não deixamos que elas se tornem muros. Elas servem, agora, de lembranças humildes de quem fomos e de tudo que ainda podemos ser. Não voltamos a ser como antes, e, sinceramente, nem quero. O amor, quando sobrevive ao erro, muda de forma. Fica mais real, mais sereno. É um amor que sabe o que custa permanecer. Quanto a Lucas, nos vimos uma única vez, anos depois, em um aniversário de família. Trocamos um abraço longo, sem constrangimento, sem palavras. Havia compreensão no olhar dele, uma maturidade doce. Era como se aquele momento interrompido tivesse, enfim, encontrado descanso. Voltei para casa leve, respirando fundo. Pensei em tudo o que perdi e ganhei desde então. A verdade tem peso, sim, mas também traz leveza, porque não há nada mais libertador do que encarar a própria história sem fugir. Hoje, a casa é novamente silenciosa, mas de um silêncio bom, cheio de paz. Às vezes, coloco música, só para provar a mim mesma que o passado não me assusta mais. Afinal, é isso que a vida ensina, que nem sempre a queda é o fim. Às vezes, é o empurrão necessário para a gente finalmente acordar para si.